Bom, queria dar meu bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, né? Dizer que é um grande prazer a gente poder fazer essa apresentação. Meu nome é Hérito Marques, o tema do nosso trabalho é o tratamento das provas no devido processo legal. Nosso grupo é formado pelo Bernardo, por mim, Hérito, pela Carolina, Isadora e Maria Eduarda. Bom, quando a gente fala desse tratamento de provas, né, é importante a gente retornar ao artigo 5º da Carta Magna, né, que diz para a gente que ninguém vai ser privado de sua da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, a lei fundamental estabelece que privação de liberdade ou de bens tem que ter o devido processo fundamental, processo legal, perdão. E aí o Auri vai dizer para nós, né, que grande parte dos problemas que a gente tem, né, no sistema processual brasileiro decorre do fato do nosso sistema ser neo-inquisitório, né, a despeito do fato, né, de que no artigo 3º do nosso Código Penal diz que o processo penal será estrutura acusatória. Né? Então, o Auri vai dizer que o nosso sistema é neo-inquisitório. O professor Zéias costuma dizer que a gente tem ele é inquisitório, talvez com alguns suspiros de acusatoriedade. Bom, o fato é que a gente precisa entender o que é um sistema inquisitório para a gente tentar, né, compreender melhor onde a gente quer chegar. Né? Que, de fato, a gente tem um sistema que tem aí um predomínio, né, inquisitorial, isso é fato. E o que é esse sistema inquisitorial, né, que remonta ao Império Romano, os tribunais eclesiásticos, etc. Né? A gente tem um juiz, né, um julgador, que ele é absoluto no processo, ele é o titular da ação penal, ele é verticalmente e hierarquicamente superior aos demais. Né? Você tem um juiz que é gestor da prova, você tem uma presunção que não é de inocência, mas é uma presunção de culpabilidade. Né? É um sistema, né, que é pautado, né, o imputado ele é o objeto, né, o juiz atua de ofício. Então, essas características, né, que remontam a esse período, ainda hoje estão bastante presentes no nosso sistema, e um sistema que se propõe a ser acusatório, como a gente viu lá no terceiro A, precisa refutar, né, quaisquer tentativas, né, de mudança no sentido de dar um caráter inquisitorial a esse sistema. Tá? Bom, quando a gente vai no Código de Processo, o artigo 157 vai dizer para a gente que são inadmissíveis provas que são e devem ser desentranhadas, né? Mas que tipo de provas? As provas ilícitas, né? Entendidas como as obtidas com violação das normas constitucionais ou legais. Tá? O Auri, né, o Auri Lopes, vai fazer uma crítica a isso, porque ele quer distinguir dois tipos aí de prova: a prova ilegítima e a prova ilícita. Né? A prova ilegítima é aquela que ocorre quando tem uma violação do direito processual penal. Né? Então, no momento da produção da prova, em juízo, no processo. Então, vamos tomar, por exemplo, se eu, né, como advogado, eu faço uma juntada fora do prazo, você tem uma prova ilegítima, ou uma prova que é unilateralmente produzida. Né? Imagina, a gente sabe que as provas, para ser prova, né, a gente precisa submetê-las ao contraditório, à ampla defesa, o réu precisa se manifestar, né, a gente precisa disso. Então, quando isso acontece, a gente tem uma prova que é ilegítima. Tá? E o Auri vai dizer para a gente, olha, a prova ilegítima ela é diferente da prova ilícita. Por quê? Porque a prova ilícita ela vai violar uma regra de direito material ou a própria Constituição. Como, por exemplo, imagine que a gente obtenha uma prova fazendo o réu, né, uma confissão, gera uma prova, fazendo que não um réu, mas um terceiro, sob tortura. Imagine isso. A gente constrói uma prova obtida segundo tortura. Obviamente viola frontalmente a lei fundamental, a nossa Carta Magna, e obviamente isso é uma prova ilícita. Tá? Bom, e quando a gente fala da admissibilidade dessa prova, né, das provas ilícitas, nós temos três correntes. Né? A primeira é uma corrente que é da inadmissibilidade absoluta, que se pauta, né, que é lastreada no artigo 5º, no inciso 56, que vai dizer, olha, são inadmissíveis no processo quaisquer ou as provas obtidas por meios ilícitos. É hoje uma corrente minoritária, né, mas seu fulcro ali, as críticas, né,
vão dizer, olha, vocês estão utilizando aí o direito constitucional e estão negando o caráter absoluto de regras e direitos. Estão dando um caráter absoluto para regras e direitos. Essa vai ser a crítica que vai se fazer a essa corrente. É uma corrente hoje minoritária, mas essa corrente, com seus argumentos, vai dizer, não, a minha leitura é pautada, né, na lei suprema, na nossa Constituição. Tá? A segunda corrente vai dizer que a admissibilidade da prova ilícita deve ser realizada em nome do princípio da proporcionalidade. Então, se tem uma situação de perigo, poderia ser utilizada. O debate aí é que esse conceito de proporcionalidade é um conceito que é constantemente manipulado, né? Então, a gente poderia dizer que algo é proporcional quando de fato não é. A gente poderia ter uma situação bem complicada, né? Dizer, olha, isso aqui foi por uma situação de perigo, por isso fizemos isso, mas em outra situação não foi feito. Então, há uma crítica em relação a essa corrente, tá? E tem uma terceira corrente que vai dizer que a prova ilícita deve ser aceita sempre que for em prol do réu, tá? Então, um réu que, por exemplo, consegue provar um homicídio por meio de uma escuta ilícita, uma prova obtida de uma forma ilícita, se ele conseguiu provar isso, em teoria, essa prova poderia ser aceita. Tá? Aqui cabe uma reflexão se essa prova valeria, por exemplo, para uma condenação de um terceiro, e a doutrina entende que não. Tá? Então, essa terceira corrente é hoje a corrente que a gente entende, tem visto como majoritária, tá? Com relação à admissibilidade da prova ilícita. Um outro ponto importante para a gente discutir é o princípio da especialidade da prova, né? Ele vem lá do campo da cooperação internacional, e a leitura ali é que se uma prova foi obtida através da cooperação, né, e ela foi pedida com um determinado fundamento, com fulcro em um tipo penal, então ela foi pedida por conta de uma corrupção, uma suspeita de corrupção, ou uma suspeita de sonegação fiscal, não pode ser utilizada para legitimar uma denúncia, por exemplo, por um homicídio. Né? Então, precisa se manter uma coerência entre, né, essa legitimação e o pedido, né, pedido de cooperação da forma como foi feita. Né? Então, a prova obtida em cooperação precisa ter essa coerência. Tá? E, inclusive, o Auri vai dizer, vai invocar aí esse julgado do Tribunal Supremo da Espanha, né, que, disciplinando aí a questão de interceptação telefônica, e lá se lê, né, nesse artigo 579 lá da lei deles, rige el llamado princípio de la especialidad que justifica la intervención sobre el delito investigado. Então, note, o princípio da especialidade vai justificar uma intervenção só para o delito que está sendo investigado. Você pediu para corrupção? Tem que ser para corrupção. É sonegação? Sonegação. Tem que haver essa coerência. Tá? E aí, o Auri, né, vai trazer para a gente que outro tratamento não pode ser dado à prova, na medida em que, por limitar direitos fundamentais, ela vai impor uma reserva de jurisdição como garantia. Né? Então, essa garantia, obviamente, limite ao exercício do poder pelo Estado. E o Auri vai dizer para a gente, olha, quando a gente não leva isso em conta, você pode dizer que está pegando aquela prova para acusar por um determinado crime e você acusa por qualquer coisa, ele chama de substancialismo inquisitorial, porque, na verdade, eu digo qual é a acusação, me dá a prova e eu crio uma acusação em cima. Né? Então, isso contrapõe aquilo que a gente falou lá atrás, o terceiro A, o sistema tem que ser acusatório, etc. E, na verdade, você está dando um caráter bastante inquisitorial fazendo isso. Né? Eu queria dar um exemplo aqui, um exemplo bem interessante, foi numa reclamação que teve como relator o ministro Edson Fachin, e eu vou dar aqui o reclamante, né, que o reclamante trouxe, né, argumentou. Foi intimado a apresentar informações a respeito de uma conta que ele tinha num banco lá na Suíça, né? E aí, em razão de uma petição do MP, né, do MPF, na verdade, tá? E aí o que aconteceu foi que ele teve bloqueado ali pouco mais de 3 milhões de dólares, né? E aí, desde então, a defesa vem buscando a origem da informação que levou o Ministério Público a,
né, pugnar pela cooperação jurídica internacional e, obviamente, o que culminou na constrição dos bens dele. Bom, e aí a reclamante continua, né? Sustenta nesse contexto que a reclamante foi intimado para se manifestar sobre a constrição de seus bens, que estavam mantidos no exterior, sem que a ele tenha sido disponibilizado acesso aos elementos ensejadores da medida gravosa. Então, assim, eles queriam, na verdade, saber o que levou, né, a ser pedida a constrição patrimonial, né, do reclamante. Né? Então, eles queriam os elementos, né, e que fossem juntados ali, foram juntados e que fizeram com que o Ministério Público e o próprio juiz tomasse aquela decisão, e eles estão argumentando, isso fere o contraditório e a paridade de armas. Né? E aí a reclamante vai aduzir que a Convenção Internacional vai falar do sigilo, mas que não prevalece sobre a garantia constitucional de acesso aos elementos de prova já documentados. Então, esse é um outro ponto. Né? Aí na sequência vai dizer, olha, a fim de que seja concedido ao reclamante, o que a reclamante quer? Né? Que esse recebimento e processamento da reclamação, que ele quer ter acesso, né? Acesso aos documentos que foram mantidos sob sigilo, assim como os correlatos, né, notadamente advindos da inteligência financeira, integrantes do grupo Egmont, né, relacionados ao reclamante e a um outro grupo. Tá? Então, esse grupo Egmont aí foi, vamos colocar assim, os documentos vieram deles e eles estão relacionados ao reclamante. Bom, e aí na contra-argumentação, né, o magistrado vai dizer o seguinte, olha, não vai ser franqueada a defesa, né, do reclamante. Por que não vai ter esse acesso? Porque tem informações ali de inteligência que foram fornecidas por unidades estrangeiras e foi utilizado ali sem desviar a finalidade pública cogente. E, nesse caso, a argumentação foi de que a manutenção do sigilo era imperativa para atender tanto compromissos que o Brasil assumiu, né, no que se refere ao combate de lavagem de dinheiro. Né? Então, o Brasil... o argumento foi, olha, esses documentos são sigilosos, o Brasil assumiu compromissos e, por isso, esse modus operandi não pode ser divulgado. Tá? E aí, teve nessa argumentação um ponto importante, que esse grupo Egmont, né, que está ligado a reclamante, lá consta o seguinte, o princípio da especialidade da prova consta nos princípios de intercâmbio de informações entre unidades de inteligência financeira do próprio grupo Egmont, né? E aprovado pelos chefes das unidades, etc, etc. Tá? Então, a informação intercambiada foi apenas para o propósito para o qual a informação foi solicitada. Tá? Então, essa observação. E aí, no desfecho, né, houve essa conclusão interessante, que insta salientar que o documento sigiloso, com as informações transmitidas pela unidade de inteligência financeira estrangeira, não foi incorporado ao procedimento persecutório criminal, e isso, ao ver do julgador, não constitui expediente destinado à ocultação de evidências, mas uma mera observância do princípio da especialidade da prova, né, a qual não poderia ser juntada em qualquer tipo de caderno persecutório. Então, assim, trouxe esse caso, né, para ilustrar o papel que esse princípio da especialidade da prova tem, né, que é esse papel de manutenção de um sistema, ou pelo menos de que está muito bem inserido num sistema que é acusatório, que se propõe ser acusatório. Na medida que se pode acusar de qualquer coisa, você vê que eles fizeram questão de escrever no slide anterior, né, bem interessante, a informação intercambiada foi utilizada apenas para o propósito para o qual foi solicitada, não mais, porque eles sabiam que eles não podiam utilizar aquela informação para acusar de um outro crime ou de uma outra coisa que não foi solicitada. Né? E isso faz toda a diferença, como a gente colocou, num sistema que se propõe, repito, a ser acusatório. Um sistema inquisitorial, como a gente discutiu anteriormente, isso aí não aconteceria. Na verdade, o julgador ele acumula um conjunto de funções e ele diz, não, isso está válido, etc. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes temas como esse parecem muito simples ou uma bobeira, mas são suficientes para comprometer o sistema acusatório. Né? Então, muitas vezes a gente vê, não, mas isso aqui, etc., aí justifica pelo princípio, não, porque pela celeridade processual, tem que tomar cuidado. Né? Como a gente começou no
o vídeo, né, a gente se propõe a ter um devido um devido processo. Um processo que não é para ser célere, no sentido de ser o mais rápido possível, mas no sentido dele ter o tempo necessário para garantir que as partes, né, sejam respeitados, seu contraditório, essa ampla defesa, etc. E muitas vezes essa coisa, né, eu gosto daquela expressão que alguns costumam falar, não, mas algumas pessoas pensam que a justiça é um McDonald's jurídico onde você tem as coisas muito rápidas. Não, muitas vezes demora e é preciso ter, né, um carinho. Isso não quer dizer que eu defenda processos que durem anos, etc. Não. Na verdade, o que a gente defende é o devido processo legal, que deve ser dentro de uma velocidade, né, razoável, numa velocidade que mantenha todas, né, a paridade de arma, contraditório, ampla defesa, etc., coisas que a gente já discutiu. E o princípio da especialidade da prova se insere, né, perfeitamente nessa discussão que a gente está tendo. Bem, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso trabalho sobre tratamento das provas no devido processo legal, vou falar um pouco sobre os princípios que envolvem o direito probatório, algumas diferenças conceituais que são importantes para a aplicação desses princípios e também sobre os sistemas de valoração das provas. Sobre essas diferenciações conceituais importantes, nós temos a diferenciação entre meios de prova e meios de obtenção de prova. Então, enquanto os meios de prova eles se oferecem ao juiz como meios de conhecimento, que são utilizados diretamente na decisão, como a prova testemunhal, os documentos, as perícias, os meios de obtenção de prova eles não são propriamente provas, não constituem fontes de conhecimento como os meios de prova, mas eles são instrumentos, eles são meios que permitem a colheita de provas, né? São úteis para a obtenção de materiais ou declarações dotadas de força probatória, como a delação premiada e interceptação telefônica. Também é importante diferenciar atos de prova de atos de investigação. Os atos de prova eles são produzidos dentro do processo, enquanto atos de investigação são produzidos na fase pré-processual de investigação preliminar. A finalidade deles também é diferente. Enquanto o ato de prova tem a finalidade de influenciar o convencimento do juiz para o julgamento final, os atos de investigação têm essa dupla finalidade de demonstrar a probabilidade do fumus commissi delicti para justificar o processo, no caso de recebimento da ação penal, ou não justificar o processo para o caso do arquivamento. E também de servir de fundamento para decisões interlocutórias de imputação, como indiciamento e também adoção de medidas cautelares. Atos de provas exigem uma estrita observância da publicidade, do contraditório e dos princípios que envolvem o devido processo legal, enquanto atos de investigação eles podem ser restringidas à publicidade, ao contraditório, no âmbito deles. Tá? Sobre os princípios agora do direito probatório, nós temos a presunção de inocência como norma probatória e como norma de julgamento. Também existe a presunção de inocência como norma de tratamento, segundo o Auri Lopes Júnior, mas não vou tratar eles aqui porque não tem a ver com a parte da teoria geral das provas, né? Mas sobre a presunção de inocência como norma probatória, nós temos algumas aplicações, com o fato de não se admitir nenhum tipo de inversão da carga probatória. Então, não existe uma distribuição de cargas probatórias como no processo civil, senão uma mera atribuição da carga probatória ao acusador, né? De modo que a carga da prova é inteiramente do órgão acusatório, pois se o réu é inocente, não precisa provar nada devido à presunção de inocência. O questionamento que a Auri traz é quando o réu alega uma causa excludente de licitude, como por exemplo a legítima defesa. Ele deve provar que agiu em legítima defesa, no caso, ou não? O Auri diz que a carga do acusador é de provar o alegado, logo demonstrar que alguém, autoria, praticou um crime, fato típico, ilícito e culpável. Isso significa que incumbe ao acusador provar a presença de todos os elementos que integram a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, e logicamente a inexistência de causas de justificação. E essa é a mesma opinião de José Guarnieri. Então, de modo geral, os dois acreditam que, se o réu alegar uma causa excludente de licitude, quem deve provar que ela não ocorreu, essa causa excludente, na verdade é o órgão acusatório. Como no exemplo que eu dei da legítima defesa, o órgão acusatório, por exemplo, deve provar que a agressão que foi repelida no caso, réu, ela não era injusta ou não era atual, ou não era iminente, por exemplo. Dentro ainda da presunção de inocência como norma probatória, nós temos a aplicação da legalidade das provas produzidas. Então, o material probatório deve ser produzido de acordo com os padrões constitucionais e legais previstos.
E também a garantia do acusado de ser julgado com base em provas, não atos de investigação, como eu disse anteriormente. Então, a garantia dele ser acusado com atos de prova que são produzidos dentro do processo, não atos de investigação que são produzidos na fase pré-processual, né? Isso também está no nosso artigo 155 do CPP, que diz que elementos informativos não podem ser usados exclusivamente na formação do convencimento do juiz. Então, meras suspeitas, opiniões ou convicções do julgador, formadas fora do processo, da fase de investigação, não podem ser usados pelo juiz na motivação da sentença. Quanto à presunção de inocência como norma de julgamento, nós temos como aplicação a definição e observância do estándar probatório, e o estándar probatório seria esse nível de exigência de suficiência probatória para uma declaração condenatória, de uma sentença condenatória, de maneira a se exigir uma tamanha solidez nas provas produzidas que seja capaz de afastar a presunção de inocência. E o Auri também diz que há uma impossibilidade de variação no nível de exigência probatória. Então, independentemente de ser um delito de menor gravidade, como, por exemplo, julgados pelos juizados especiais criminais, isso não diminui o estándar probatório deles, então não diminui a solidez ali na exigência da suficiência probatória para haver uma sentença condenatória. Também outra aplicação da presunção de inocência como norma de julgamento é a exigência de concretização do indúbio pro réu. O indúbio pro réu que seria esse critério axiológico orientador de toda e qualquer decisão no âmbito do processo penal, né? Na visão do Ferrajoli, seria esse critério pragmático de resolução de incerteza judicial. Então, diante de uma incerteza judicial, o indúbio pro réu seria aplicado para pender a absolvição do réu. E, em contraposição ao indúbio pro réu, nós temos o indúbio pro societate, que, na visão do Paulo Rangel, ele não é compatível com o Estado democrático de direito, onde a dúvida não pode autorizar uma acusação colocando uma pessoa no banco dos réus. Paulo Rangel ele traz a aplicação do indúbio pro réu dentro do tribunal do júri, e o Auri traz a aplicação do indúbio pro réu na revisão criminal, os dois criticando elas. Paulo Rangel diz que no tribunal do júri, se o MP ele não logrou êxito na acusação que formulou em sua denúncia, isso não pode ser visto contra o acusado, então não é admissível que sua falência funcional do MP seja resolvida em desfavor do acusado, não admitindo, então, o indúbio pro societate no âmbito do tribunal do júri. Enquanto isso, o Auri traz a aplicação do indúbio pro societate no âmbito da revisão criminal. Então, um pensamento favorável ao indúbio pro societate diria que incumbe ao réu a prova integral do fato modificativo alegado na revisão criminal, sem que a revisão seja acolhida quando a questão não superar o campo da dúvida. Então, aqui seria a aplicação do indúbio pro societate. A crítica, questionamento que o Auri traz, é como justificar que no momento da decisão a dúvida conduz inexoravelmente à absolvição por causa da aplicação do indúbio pro réu, mas essa mesma dúvida, quando surgir apenas em sede de revisão criminal, não autorize a absolvição por causa da aplicação do indúbio pro societate na revisão criminal, né? Então, a posição que o Auri toma é de que a sentença condenatória só pode manter-se enquanto não surgir uma prova que crie uma dúvida fundada. Então, se na revisão criminal foi trazida uma prova que traz uma dúvida fundada sobre a autoria, sobre a materialidade, e dessa forma deveria ser aplicado o indúbio pro réu e não o indúbio pro societate, e assim a sentença condenatória não se manteria. Princípio do contraditório. O princípio do contraditório ele é todo baseado nesse binômio da ciência-reação, né, o direito de participar, de manter uma contraposição à acusação e de estar informado de todos os atos envolvidos no processo. Então, nós temos o direito de ser informado como uma parte desse binômio, no caso da ciência, conhecimento completo da acusação, do que ele está sendo acusado, dos atos processuais que estão sendo praticados, e o direito de participar no processo como a parte do binômio da reação. Então, o juiz aí deve dar a oportunidade de ambas as partes manifestarem, sob pena de parcialidade, na medida em que conheceu apenas metade, ou a parte do órgão acusador, a parte do réu, do que deveria ter conhecido na totalidade. Contraditório como igualdade cognitiva é uma perspectiva do contraditório apontada pelo Auri no contexto do direito probatório, né? Então, o juiz deveria tratar as partes com igualdade de atenção e de captura psíquica, né? E deveria ocupar essa posição capaz de fazer uma igualdade de atenção a ambas as partes e de captura psíquica a ambas as partes. Qual seria a aplicação principal dessa dimensão do contraditório para o Auri?
seria esse prejuízo cognitivo diante da contaminação dos pré-julgamentos por parte do juiz, que impedem que a defesa esteja em igualdade cognitiva com a acusação. Isso é melhor exemplificado a partir da estrutura sem juiz das garantias. Então, a Aurí diz que o acusado ele entra no processo, nessa estrutura, com um imenso prejuízo cognitivo, tendo que nadar contra uma corrente fortíssima para tentar desconstruir uma imagem mental já formada na cabeça do julgador a partir da versão unilateral apresentada pelo binômio investigador-acusador no âmbito do inquérito policial, da investigação preliminar. O princípio do contraditório também deve ser observado nos 4 momentos da prova, tanto na postulação, na denúncia ou resposta escrita, porque o acusado ele tem o direito de postular as provas também em igualdade de condições. Na admissão pelo juiz, então possibilidade de ambas as partes impugnarem a decisão que admite a prova postulada. Na produção, na possibilidade de ambas as partes participarem e assistirem à produção da prova. E aqui eu botei uma possibilidade de exceção, no caso do artigo 217 do Código de Processo Penal, que seria no caso de humilhação, de temor, de sério constrangimento à testemunha ou ofendido. Isso prejudicaria a verdade do depoimento. Então, seria feita a inquirição, o depoimento das testemunhas, no caso, seja por videoconferência ou, no caso, determinaria a retirada do réu do depoimento. E a valoração na sentença, pela possibilidade de ambas as partes impugnarem a decisão pela via recursal. E assim estaria presente o princípio do contraditório em todos os 4 momentos da prova. Princípio da ampla defesa, o direito de defesa. Nós temos o direito de defesa técnica, que garante a presença do defensor em todos os atos do processo, principalmente em matéria probatória, constituindo prática ilegal a produção de provas sem a presença do réu e de seu defensor. E aqui eu trago novamente o artigo 217 do CPP, porque ele autoriza a possibilidade de retirada fundamentada do réu, como foi dito no slide anterior, fundamentada em humilhação, em temor, em constrangimento, que prejudicaria a verdade do depoimento das testemunhas, mas ele garante a presença do seu defensor, apesar da retirada do réu. Nós temos também aqui uma dimensão individual, uma dimensão social, aqui do direito à defesa técnica. A dimensão individual seria a presunção absoluta de hipossuficiência do sujeito passivo, que não possui conhecimentos técnicos, jurídicos suficientes para resistir à pretensão estatal em igualdade de condições técnicas com o acusador, e uma exigência da sociedade também, o direito à defesa técnica, porque a sociedade tem um interesse também, esse interesse social, na correta apuração do fato, que isso seria possível com o direito à defesa técnica. E ele é um direito indisponível e imprescindível devido a essas 2 dimensões. E dentro do princípio da ampla defesa do direito de defesa, nós temos também, além do direito à defesa técnica, o direito à defesa pessoal, ou autodefesa, que é a possibilidade do próprio acusado ele resistir pessoalmente ali à pretensão acusatória. Nós temos tanto a autodefesa, o direito à defesa pessoal positiva, como a negativa. Na positiva, nós temos o direito disponível do sujeito passivo de praticar atos, uma ação positiva, por exemplo, na participação de acariações, na submissão a exames periciais. E também temos a autodefesa negativa, que seria uma omissão, o direito do imputado não fazer prova contra si mesmo, o direito à não autoincriminação, e também sem que isso acarrete qualquer tipo de presunção de culpabilidade ou prejuízo jurídico para ele, no princípio do nemo tenetur sed tegere, seria justamente diante do direito à não autoincriminação, isso não pode gerar a ele nenhuma presunção de que ele seria culpado ou nenhuma presunção de culpabilidade e também nenhum prejuízo jurídico para ele diante do exercício desse direito à não autoincriminação. No caso aqui da autodefesa negativa, nós temos o exemplo de permanecer em silêncio no interrogatório. Sistema de valoração de provas. Nós temos 3 sistemas, basicamente, ao longo da história. O sistema legal de provas, o da íntima convicção e o do livre convencimento motivado da persuasão racional. Sistema legal de provas. O legislador previa a priori um sistema de valoração hierarquizado das provas, então cada uma tinha o seu valor previamente definido em lei, de forma a formar realmente uma hierarquia entre elas, e a crítica é que não se permitiu uma valoração da prova por parte do juiz diante do caso concreto, diante das especificidades de cada caso. Nós temos um exemplo ainda presente no nosso Código de Processo Penal, no artigo 158, que diz que a prova nas infrações que deixam vestígios deve ser feita por exame de corpo de delito, não podendo supri-la a confissão do acusado. O sistema da íntima convicção, na verdade,
por outro lado, né, totalmente diferente do sistema legal de provas, ele traz uma completa liberdade para valorar a prova por parte do juiz. Então, ele não precisa mais seguir critérios previstos em lei de hierarquia entre as provas e também não precisa fundamentar a sua decisão. A crítica que é traga pelo Auri também é o excesso de discricionalidade, pois o magistrado ele decide sem apontar os argumentos para a decisão. E um exemplo que ainda temos no nosso sistema processual brasileiro é o tribunal do júri, em que os jurados julgam com plena liberdade, sem necessidade de motivar suas decisões, sem necessidade de apontar os argumentos, seja do órgão acusador ou da parte ré, que foram levados em consideração para fundamentar a sua decisão. E por último, nós temos o sistema do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, que é prevista como uma regra no nosso artigo 155 do CPP, que diz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, então não existe, a priori, uma hierarquização das provas, prova produzida em contraditório judicial, havendo o dever de fundamentar sua decisão, diferentemente do sistema da íntima convicção, em que não há esse dever de fundamentação. Princípio da identidade física do juiz, é o último princípio aqui do direito probatório, tem a previsão legal no artigo 399, parágrafo 2º do CPP, que diz que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Qual seria essa justificativa? A justificativa desse princípio? O processo penal ele é um ritual de recognição em que o importante é convencer o julgador. Então, na opinião do Auri, o processo penal é totalmente estruturado, organizado, para que o objetivo principal dele seja o convencimento do julgador, seja por parte do órgão acusador, seja por parte do réu. Daí porque tudo pode ser em vão quando a decisão é proferida por alguém que não participou desse complexo ritual, como ocorre nas sentenças proferidas por juiz que não participaram da coleta da prova. Ou seja, a partir do momento que o juiz que participou da instrução não é o mesmo que vai proferir a sentença, acaba se rompendo esse objetivo do processo penal, que é estruturado ao redor do convencimento do julgador, porque acaba não fazendo sentido. Se o juiz que participou da instrução é diferente do juiz que vai proferir a sentença, o convencimento do julgador acaba não sendo com base nas provas também, né? E a exceção às provas colhidas à distância, como os depoimentos produzidos em outros comarcas, através de carta precatória, em que o juiz que presidiu a instrução ele é diferente do que vai proferir a sentença. Então aqui eu encerro a parte sobre princípios do direito probatório, sistema de valoração das provas e também sobre a parte inicial ali de algumas diferenciações conceituais que eram importantes para esse momento. Continuando o trabalho, vou falar agora sobre a cadeia de custódia. Além de outros temas, uma grande inovação que chegou ao processo penal por meio da Lei nº 13.964 de 2019 foi a cadeia de custódia. A cadeia de custódia nada mais é do que procedimentos que devem ser feitos de maneira sequencial e encadeada para garantir que a prova produzida fora do ambiente processual seja colhida e mantida de maneira devida. A função principal da cadeia de custódia, então, é garantir que aquela prova não tenha interferência e que, após a sua extração do local, outras análises ou armazenamento sejam feitas de modo devido registrado para garantir que seja possível extrair o máximo de informações. O artigo 158-A estabelece a cadeia de custódia das provas visando garantir a cronologia dos acontecimentos, definições conceituais e procedimentos para a preservação da prova. Vale destacar aqui que, como no processo penal há a possibilidade de serem produzidas provas típicas e atípicas, seria basicamente impossível a própria lei definir especificamente quais são as ações e procedimentos necessários para a manutenção de cada prova em específico. Então, apesar de ser necessária uma análise mais específica sobre a prova em si, para se ter uma noção de quais ações e procedimentos devem ser tomados para a sua manutenção na cadeia de custódia, o Código de Processo Penal traz em seus artigos 158-B e nos seguintes direcionamentos gerais de manutenção da cadeia. De maneira geral, a quebra da cadeia de custódia gera ilicitude da prova, sendo essa e as provas delas decorrentes excluídas dos autos, uma vez que não seria possível aferir a sua confiabilidade. Assim, se houver vícios da cadeia de custódia e não houver outras provas capazes de sustentar a acusação, deve o réu ser absolvido por insuficiência probatória. De toda forma, quem alega a quebra da cadeia de custódia deve comprovar o prejuízo sofrido.
A sexta turma do STJ, no entanto, afirma que essa quebra não implica de maneira obrigatória a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida e que, nesse caso, deve ser observados os demais elementos produzidos na instrução criminal, para decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável ou não. O STJ sobre a quebra da cadeia de custódia. Primeiro, temos o agravo do recurso especial 1847296, em que a quinta turma decidiu que a alegada quebra de cadeia de custódia não invalida a condenação se essa foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime. Dessa forma, ressalta-se mais uma vez que o reconhecimento da nulidade exige a comprovação de prejuízo. Novamente, uma decisão da quinta turma do STJ. Agora foi decidido que são inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca do procedimento adotado pela polícia. Isso para a preservação da integridade, da autenticidade e da confiabilidade dos elementos informáticos. Nesse caso, não aconteceu nenhum tipo de registro documental sobre o modo de coleta, de preservação dos equipamentos, quem teve contato, quando tais contatos aconteceram, qual o trajeto administrativo interno percorrido pelos aparelhos. Não houve nada. Sendo assim, não foram admitidas as provas digitais. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Isadora e eu vou falar um pouco sobre a produção antecipada de provas. No slide eu coloquei um conceito breve e também coloquei o artigo 225 como exemplo, mas eu já retorno para falar desse artigo. Bom, partindo ali de uma compreensão de que as regras do devido processo legal, elas exigem que o julgamento recaia principalmente sobre provas, né? Aquelas que são devidamente produzidas na fase probatória, com todo contraditório e ampla defesa assegurada, você tem ali um incidente da produção antecipada de provas, que é diante de todo risco de perecimento ou até mesmo algum grave prejuízo, né? Que pode significar até na perda dessa prova, né? Ou de elementos também que poderiam ser recolhidos na fase de investigação preliminar. Então, nesse caso, o processo penal, ele vem instrumentalizar essa forma de produção antecipada de provas através de um incidente. Assim, por exemplo, os elementos que seriam produzidos em atos de investigação, um exemplo, posteriormente seriam realizados novamente em juízo, né, no devido trâmite do processo, na fase probatória, ele poderá ser valorado, né, como prova, né, e na sentença também, em uma fase pré-processual, com requisitos, claro, mantendo os requisitos formais. Então, aí eu trouxe o exemplo do artigo 225, que fala que se qualquer testemunha houver de ausentar-se ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que o tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou requerimento de qualquer das partes, tornar-lhe antecipadamente o depoimento. Bom, nesse slide eu trouxe os dispositivos que estão relacionados ali com a produção antecipada de provas e assim, eu percebi que são poucos, né? Não sei se eles estariam suficientemente disciplinados no Código de Processo Penal, carecendo ali de um certo cabimento, a forma de produção, enfim, deixando essa opção, né, para o juiz. No artigo 3, o artigo relacionado ao juiz das garantias, ele tem essa previsão no 3b. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário competindo-lhe especialmente. Aí tem o inciso 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. No artigo 156, que fala de provas, né, fala que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, devido, né, à fase probatória, a produção antecipada de provas, consideradas essas urgentes, relevantes e observando a necessidade, adequação e proporcionalidade dessa medida. E, por fim, o artigo 366 discorre que, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312. Aqui são alguns requisitos básicos para esse incidente da produção antecipada de provas eles serem instaurados. A relevância, né, e a imprescindibilidade do seu conteúdo para a sentença. Como eu falei anteriormente, essa produção antecipada de provas, esse incidente instaurado devidamente, né, ele vai servir como prova, vai ser considerado prova, né, mesmo sem estar ali no momento ideal do processo. Às vezes acontece muito antes de você ter um processo em si, né? Podendo ser ainda um ato de investigação que vai poder ser valorado futuramente com status de prova e na sentença. E também, outro requisito é a impossibilidade de sua repetição na fase processual, amparado por indícios razoáveis do provável perecimento da prova. Enumerei alguns tópicos sobre a forma de produção, né, como que vai ser produzido. Geralmente, audiência pública e oral, salvo, né, o segredo justificado pelo controle ordinário da publicidade dos atos processuais. Ele vai ser presidido pelo juiz das garantias, como a gente viu no artigo 3. Na sentença dos sujeitos, né, as futuras partes, e seus respectivos defensores estarão presentes, cientes, né, de todos os atos, sujeitam-se ao disposto para a produção de prova em juízo, ou seja, com os mesmos requisitos formais a que deveria obedecer o ato a ser realizado na fase processual e deve permitir o mesmo grau de intervenção a que teria direito o sujeito passivo se praticada no processo. Então, essas são as formas de produção. Assim, né, essa produção ela deve ser considerada uma medida excepcional, justificada por sua relevância e a impossibilidade da sua repetição em juízo. Uma vez presente todos esses requisitos, essa forma de produção, é instaurado, né, esse incidente e ele vai ocorrer com a estrita observância, principalmente a ampla defesa, ao contraditório, e todo o processo legal que norteia a produção de prova processual. Por fim, eu trouxe a súmula 455 do STJ, né, na qual ela fala que essa decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no artigo 366, ela deve ser concretamente fundamentada, não justificando unicamente com o mero decurso do tempo. Então, eles entendem que esse mero decurso do tempo não é suficiente em si, né, para a instauração do incidente. Então, como eu destaquei, né, deve ser reforçada, demonstrada ali, como ela deve ser usada como medida extrema, devidamente demonstrada a sua necessidade, a sua urgência e sendo devidamente fundamentada, né, não sendo um mero decurso do tempo, uma coisa vaga, porque esse instituto ele é excepcional. Trouxe também esses tópicos que é o entendimento atual após o julgamento do juiz das garantias, né, do artigo que fala sobre a produção antecipada de provas, no inciso 7º, e ele ficou entendido, né, por unanimidade, foi atribuída a interpretação a esse artigo podendo que o juiz ele tem, né, o livre-arbítrio de deixar de realizar a audiência quando houver um risco para o processo ou diferir em caso de necessidade. Uma outra observação também foi que quando a postulação do artigo 3º, do artigo 3 e do artigo 156,
Por que eu coloquei ali que o artigo 3º do sistema acusatório, o 156 do sistema inquisitivo? Bom, quando eu li o artigo 156, eu falei que o juiz de ofício, facultado de ofício, ele pode ordenar essa produção antecipada de provas. E o artigo 3, ele fala que o juiz, sobre o requerimento da produção antecipada de provas, ele consideradas repetíveis e não repetíveis e urgentes. Então, você vê que o quê? O artigo 3, ao contrário do 156, ele, ao contrário do... Calma. O artigo 156, ao contrário do 3, ele autoriza o juiz de ofício a determinar, sem o requerimento das partes, a instauração da produção antecipada de provas. Então, isso está mais ligado às características do sistema inquisitivo, né? O que não é o adotado, não é o consagrado pela nossa Constituição. A Constituição adotou o sistema acusatório, no qual você tem a separação de funções, de acusar, defender e julgar. Então, eu entendo esse artigo 156 ali violando um pouco, né? Porque você acaba aproximando do sistema inquisitivo e viola também, né? A imparcialidade do juiz, o devido processo legal, sendo incompatível, né, com o Estado democrático de direito. Então, foi isso a minha parte. Obrigada. Pode-se dizer que a teoria da descoberta inevitável foi desenvolvida pela Suprema Corte norte-americana, no julgamento do caso Nix versus William, em que a confissão de um suspeito de homicídio foi obtida por um policial que conduziu o acusado de uma cidade até a cidade que o crime foi cometido, sem a presença do defensor público e, enfim, com diversos meios coercitivos. Essa teoria desenvolvida entendeu que não afetaria a legitimidade da descoberta do corpo da pessoa, porque já existia uma busca comunitária que provavelmente chegaria no mesmo resultado da localização do corpo do que o resultado confessado pelo acusado. Portanto, foi reconhecido que mesmo que a localização do corpo tenha sido obtida de forma irregular pelo policial por meio da confissão forçada do suspeito, a prova não pode ser excluída, porque, inevitavelmente, ela teria sido obtida por outros meios, que nesse caso seria pela população que estava procurando o corpo. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria da descoberta inevitável pode ser vista no artigo 157, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. E ela vai entender que a evidência obtida de forma ilegal em um caso, que poderia ter sido descoberta de maneira legal através de outros meios, tal como a confissão, é admissível em tribunal, apesar de sua obtenção ilegal. É uma exceção à regra que geralmente proíbe que as provas sejam obtidas de maneira legal. Ou seja, se o órgão da persecução penal conseguir demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova que não guarde qualquer relação de dependência, nem mesmo decorra da prova originariamente ilícita, tais provas vão ser admitidas, porque não foram contaminadas pelo vício da ilicitude originária. Obviamente, essa teoria possui diversas críticas, porque ela acaba estabelecendo um sentido de que qualquer evidência pode ser obtida de forma ilícita, caso sua investigação seguisse por curso normal. E, além disso, você percebe a inversão do procedimento investigativo, que ao invés das agências de investigação e persecução penal solicitarem autorização judicial para obterem provas, elas próprias podem diligenciar para obter de formas ilegais e, posteriormente, pleitear que a descoberta era inevitável caso a investigação tivesse seguido o curso normal.